Eu queria começar com o Matt, perguntando para o Matt, quando você está procurando um novo talento em vendas, quais são as características importantes que você viu nesses dois rapazes aqui quando você promoveu eles lá na Rock Content? So, the best way to identify that first seed of a potential manager and a potential leader is to look not just at how they are hitting their goal, but the details of their process. So, generally speaking, there are three ways that salespeople typically succeed in sales. Either they work really hard and put in more effort and really go over and above on the time it takes to hit their number. And that's great for some people, and it's a great way to inspire a full team to be energized. Another way, and I think we've all seen this before, is that there's just something charismatic and magical about the person. They use charisma, they use their personality to take a conversation and persuade their potential client into purchase. Again, not bad, not knocking it, and there are a lot of people that succeed really, really well with that formula. But the third option is really what the foundation of great future leaders on a sales team should be, great managers. And that is the process-driven salesperson, which isn't to say they're not hardworking. It's not to say they're not charismatic. Both of these guys work really hard. I like them. But the secret sauce that they both had when they were hitting their numbers was that they had a formula, a specific process, step by step, that they could repeat over and over again, and more importantly, show others. So in the early days when they were both doing really well and they were both developing and hitting their numbers, I used these guys a lot to start training some of the other salespeople because what they had was really, really teachable. And that process-driven approach was really the foundation of it. Legal. Vocês hoje na posição de gestores, vocês concordam com o Matt? Vocês acrescentariam mais alguma coisa? O que é importante avaliar numa pessoa, num vendedor, para decidir se ele é um bom gerente ou não? Vamos lá. Bom, eu com certeza concordo com o Matt nessa parte. Eu vou até resgatar aqui algo que ele comentava na época e que eu acho que é importante ressaltar, que não é só ter domínio do processo. Ele sempre bateu na tecla que a pessoa entendeu o que está por trás do processo. O vendedor que vai ser um bom gestor não é só o cara que consegue executar bem, e não necessariamente só o cara que consegue ir na frente de várias pessoas e apresentar isso. Não é porque ele pode simplesmente estar repetindo algo. É uma pessoa que consegue compreender o porquê ele está fazendo aquilo. Ele tem esse raciocínio, esse nível de compreensão, porque isso vai ser fundamental para ele adaptar aquele processo, para ele adaptar a diferentes situações e diferentes pessoas. Então, acho que só um complemento ao que o Matt estava falando. E aí, um pouquinho da minha visão e saindo só desse domínio, eu acredito que um bom gestor de vendas tem que ter duas outras características muito fortes. Uma parece meio óbvia de falar, que é ser movido por resultados. E quando eu falo ser movido por resultados, é uma pessoa que é autodisciplinada, automotivada, ela, independentemente de estímulos externos, ela tem um drive interno e ele busca aquilo ali. E é uma pessoa que consegue desligar um pouco de todo aquele ruído, de todo o negativismo, de todos os problemas, as urgências que acontecem no dia a dia, e acontecem muitas dentro de vendas, e focar em entregar aquele resultado. Porque no papel de liderança, você tem que fazer isso o tempo todo e você precisa filtrar todos esses problemas para, vamos dizer assim, poupar o seu time ao máximo e manter eles focados no que eles precisam. Então, esse seria um ponto muito importante. E o segundo seria ter uma postura, uma mistura de
focar em pessoas em termos de buscar construir relacionamentos. Acho que nenhum gestor de vendas consegue realmente entregar resultado se ele não se preocupar com o time dele, né? Seria a diferença de um gestor e de um líder. Ele tem que realmente se preocupar com o outro, porque isso ajuda ele a entender o que realmente motiva aquela pessoa, o que ela está buscando. E com isso, e com essa abertura que ele constrói com a pessoa, ele consegue fazer com que ela queira, fazer com que ela seja um pouco mais do que ela seria sem aquele estímulo. Acho que seriam assim, os pontos principais. E, para fazer isso, ele precisa de uma postura humilde, no sentido de estar aberto, de ouvir. O gestor não é o dono da verdade, né? Ele está sempre procurando aprender, e as pessoas que mais vão dar insights para ele são as pessoas do time. Olá, só para avisar que agora eu estou na Kenobi, é um novo desafio, né? Então não deu tempo de trocar o material, mas olha só, eu vejo que a posição de liderança e de vendas, ela é muito parecida, né? Quando você vai liderar vendedores, porque no final das contas você tem um objetivo ali que você quer, que você precisa que alguém execute alguma coisa, alguém faça aquele papel ali para que aquele objetivo seja cumprido. E muitas vezes você vai usar, né, aquilo que você sabe de vendas para engajar as pessoas, para fazer com que elas tenham um motivo para fazer aquilo ali, tenham um propósito, né, se engajem ali, queiram trabalhar duro e tal. Então, a parte de vendas ela é muito utilizada, né, quando você vai pensar assim, né, de fazer um diagnóstico, vai fazer uma sessão de coaching, né, com o seu vendedor, você faz um diagnóstico com ele lá do que está acontecendo, você passa uma solução para ele, você tem que ser especialista. Então, o gestor de vendas, na parte de gestão de pessoas, lidando diretamente com o vendedor, é um trabalho muito parecido, né? Como se o objetivo do vendedor é vender, você olha para o vendedor e fala assim, como é que eu ajudo, né? O meu objetivo é ajudar ele a vender, né? E aí, isso vem de várias formas, assim. Então, isso é na parte de gestão de pessoas. Só que, quando você vira um gestor, você tem que começar a olhar para outras áreas da empresa também, né? E como que essas áreas conectam com o seu objetivo de facilitar o vendedor a vender mais. Então, você vai falar com o produto, aquele lote que você está tomando lá direto, você vai conversar com o produto para resolver. Você tem no marketing, pode ser resolvido algum problema de educação do cliente, que está sendo gasto tempo no telefone, que está fazendo o vendedor se estressar com aquilo ali. Então, além da visão, né, eu diria que, para gerenciar as pessoas, você faz o mesmo trabalho. Você entende o que está acontecendo, você faz o diagnóstico, você ajuda, você propõe soluções, você dá um motivo para aquela pessoa executar aquele trabalho ali, ou mudar o comportamento dela, ou qualquer coisa que esteja acontecendo. Isso na parte de gestão de pessoas. E tem um outro papel estratégico de fazer isso com a empresa inteira, para facilitar o trabalho desse vendedor, né? Então, e no final das contas também entra a parte de vendas, que você tem que ter relacionamento com as pessoas dentro da empresa, tem que fazer todo esse diagnóstico do que está acontecendo, o problema que tem que ser resolvido tem que valer a pena investir o dinheiro. Então, o trabalho de vendas ele é muito casado, né, com essas duas partes aí, da gestão de pessoas e da gestão estratégica também. Não, legal. Uma dúvida que é muito frequente é se no momento de escolher quem vai se tornar um gestor, se a gente deve escolher o melhor vendedor. Então, minha pergunta é, quão importante é para o gerente ser o melhor vendedor ou um vendedor excelente? Isso o credencia para ser um bom gestor? Queria ver primeiro aí a opinião do Matt. Not necessarily. So the skills and the traits of the best salesperson oftentimes don't translate to the best person to lead your sales team and be that great leader and manager that you need. Now, you certainly need sales proficiency. You need somebody who has proven that they could do the job effectively, lead by example, understand what it's like from a personal perspective to execute in the job, in the position, and win. But do they have to be number one? Oftentimes, the things that drive somebody to be the absolute best in the team are the things that sometimes discount them from being the best sales manager pick. One example is just selfishness and ambition.
A lot of great salespeople are completely about climbing the mountain on their own, hitting the number, not necessarily being in the team itself and being in the best interest of the business. They just want to run as fast as they can. And sometimes you got to balance that with the goals and the ethics of the business, but they just want to run as fast as they can. If somebody can do that while still thinking of the group, still being a great influence with the entire team, still share best practices, be giving of themselves, and be number one, then you have somebody that's really special. But oftentimes, the things that make somebody really good at sales leadership and sales management are the things that can sometimes hold them back from being that number one rep. They want to see the group win. They want to do trainings and coachings with others and take some of their time to see the people around them grow. And they do it just because it's really what they enjoy. They like seeing the team win as much as themselves. And again, they still win. They still do a great job. But they really are pulling for the entire group. And again, the lone wolf sales guy or girl who's out there just crushing number every month, oftentimes they don't want that leadership job. They don't want to be in that position to have to deal with 8 different personalities and 8 different sets of problems and be patient enough to help grow somebody's skill set along. So oftentimes the top salesperson will discount the job themselves because they don't want it. They like being the individual contributor. Great. Queria ver um pouquinho agora dos meninos, do ponto de vista do contrário, assim, quando vocês eram vendedores e se tornaram gerentes. Queria saber quais foram os principais desafios que vocês tiveram nessa transição, né? E o que vocês recomendariam ou recomendam para as pessoas que estão passando por esse momento, como que elas podem se preparar para se tornar um melhor gerente? Acho que o maior desafio foi entender os diferentes tipos de vendedores. Então, quando eu fui iniciar, eu queria criar um processo único ali, exclusivo, que funcionasse para todo mundo, que resolvesse todos os problemas, que contivesse todas as quebras de objeções. E, ao longo do caminho, eu fui entender que eu precisava de formas diferentes para fazer isso com cada um ali, que não dava para ser um processo único. E que cada um ia ter ali um ponto forte, né? Cada um vende por um motivo, né? Um é mais carismático, outro é mais... ele faz um bom fechamento ali das portas e tal. Então, entendendo essas competências diferentes aí, né, ao longo do caminho, foi que... Assim, entender foi o desafio no início, assim, e ver como que cada um poderia gerar o máximo de resultado. Porque quando a gente é vendedor, né, e top performance, a gente pensa assim, não, o meu jeito é o certo, né? Porque eu estou vendendo... Então, só que, na verdade, não vai funcionar para todo mundo, né? Então, aprender a fazer esse diagnóstico correto do que você tem que realmente... O que é realmente relevante para cada um, né, dos seus liderados. E quando eu falo de relevância, não só de processo, não. É de motivação, de reconhecimento, se o importante para ele é o financeiro, é o reconhecimento de um e-mail. Né? Então, ter essa leitura mais ampla, né, da pessoa, né, e ler as competências que ela tem, casar isso com o processo, né, e fazer isso de forma bem específica e não tentar jogar no quadro lá para todo mundo. Todo mundo faz esse pitch aqui e tal, e aí meia dúzia pega, né, os outros não pegam. Então, foi esse o maior desafio, assim, entender qual o perfil do vendedor que eu deveria passar cada coisa para aproveitar a melhor competência que ele pode utilizar em cada situação, né. Foi basicamente isso. Nefa? Falando de um desafio que eu acho que... Tá ligado? Vamos alternando aqui. Obrigado. Eu acho que anteriormente estava desligado e ninguém avisou, né? Mas falando de um desafio e um pouco de uma dica para se preparar. Eu vou começar pela dica, porque eu acho que grande parte dos vendedores tem alguns poucos que não têm isso como ambição, mas principalmente para a geração de hoje, da força de trabalho, e principalmente o público que startups atrai, todo mundo tem sede de subir, né? A pessoa entra e com 2 meses ele quer ser gerente, ele acha que ele já pode, que ele está pronto. E eu acho que o verdadeiro gestor, assim, o verdadeiro líder,
é aquele cara que antes, ou mulher, que antes de ter o papel, ele já é um líder, né? É a pessoa que já joga pelo time, é a pessoa que já construiu relacionamentos, é a que busca contribuir, a que já contribui como indivíduo, fazendo a parte dele, mas que já acha tempo e tem real prazer assim, estar com as outras pessoas. Então, no momento em que ele vira líder, não é tanto assumir um novo time, e sim só, né, subir para o papel oficial do que ele já está fazendo. Então, para quem está buscando isso, almeja isso, antes de dizer que você merece, acho que a principal dica é: assuma o papel, assume as responsabilidades, corre atrás, faz, testa, até mesmo para você ver se é algo que você efetivamente quer. Porque muitas vezes as pessoas querem muito pelo título, pelo reconhecimento, né, pelo valor que eles dão para aquilo, mas na prática, no dia a dia, não é tanto o que eles buscam. E aí vira uma pessoa um pouco frustrada e um gestor ruim. E fechando com um desafio, eu acho que está relacionado também com conhecer diferentes perfis e entender como lidar com essas pessoas, mas muito num momento de aceitação. É muito comum pessoas que estão assumindo cargos de liderança, elas terem que liderar mais de um time ou perfis muito diferentes. Pessoas estão começando, pessoas estão há mais tempo, pessoas estão há mais tempo que você, pessoas que vendiam muito mal, pessoas que vendiam melhor que você. E conquistar esse respeito exige um nível de trabalho pessoal e de relacionamento que dá bastante trabalho, é um desafio complicado e delicado. Maravilha. Já a gente vai abrir para perguntas, tá, gente? Podem pensando. His point is valid in that I really didn't promote either of these guys. They promoted themselves. And if you're looking at your team today and you're wondering who that next leader is, and it's hard to see, and you're struggling with it, it's probably going to be a bad, ugly decision that you're going to make. It should really be an easy decision. And when both of these guys moved into leadership roles, and for the majority of leaders that we've had at Rock, it's been really obvious, really easy. It was just the natural progression that had already started. And there really wasn't that friction in the team because it wasn't just obvious for me. The work that they had already been doing and the relationship they had already had with the team made it obvious to everybody. It's like, yeah, Thiago, yeah, Nefa, obviously that's the next guy. He's already doing 90% of the job. Just make it official already. So if you're struggling over this, that's the first red flag that I'd make if anyone's in that position. Excelente ponto. Mudando um pouquinho aqui a linha, o caso da Rock de trazer o Matt para ser o VP de vendas é um caso bem emblemático para o nosso ecossistema, né? Todo mundo considera como um caso de sucesso. Eu queria saber de vocês quando que até onde a liderança do time de vendas deve ser feito pelo empreendedor, pelo empresário, pelo dono. Qual que é o momento certo de trazer um VP de vendas, uma pessoa responsável por todo o time, e como decidir se a gente promove essa pessoa internamente ou se a gente traz essa pessoa de fora. Queria a opinião dos três, mas se o Matt quiser começar. Yeah, again, I go back to whether or not the decision that you're making inside the organization is a real easy one to make. Because again, if you have that leadership role that's available and there's somebody in-house, obviously, if you have a relationship with somebody, they're working in your organization already, they're producing, they have credibility, you know who they are, you're not really gambling that much, and if you're really comfortable with that decision that that's the person that can take you also to the next level, great. That's the way you always want to go. Start in-house. But again, if you're not confident, if there are red flags there, if it's not an easy decision, if the credibility inside the team might not be there, that's where you have to start looking outside. Maybe there's another crazy gringo out there somewhere that will take up that challenge. Mark actually talks a lot about this in the book, about who that first pick is. And for a lot of our businesses, you look at
that person that had their own business, had their own startup, didn't succeed. They know what it's like to consider an entire organization, to recruit, to scale, to build processes. That's often a great pick. Second best option oftentimes is somebody who's worked in that kind of environment already. They've seen it in-house. They've been there on the front lines while the process has been built. They've contributed to it. That's why these two guys are so goddamn marketable right now. I couldn't keep them on my team. Their skill set had been such that it's so valuable in Brazil. You don't have to cross the border. You don't have to go outside the business or outside the country necessarily to find that skill set. You just have to look really hard at who's been there, who's done it, or at least had a very, very front row, sometimes jumping on stage as well to help build it. Do you think the average size of the contract that they're I signing? knew we'd switch to English eventually. I knew I'd get everyone to turn. To keep the conversation. Do you think that the average contract, it's important? We always talk about how important it is to, if you're hiring someone from a different company, if he had success in a different company selling the same average size contract, do you think that it's important to the manager too? If he manages big sales, or if he manages a team that sells small deals, do you think that matters? 100%. I mean, there are a number of criteria that you want to look at when you choose that perfect fit inside your organization, and context matters. Who your customer is matters. The detail within your kind of sales process, the buyer's journey that your customer goes through, and somebody that really understands that decision-making process really matters. So there is a list of criteria that you want to look at, because making the wrong choice in a decision of this magnitude can live a long time in your organization. So you want to be really careful. Ticket size matters. Who the customer is matters. You want to nail it as close and obviously take as little a gamble on somebody as possible. You know, obviously before I joined Rock, I was selling a marketing-based service to mid-size marketers mostly, oftentimes in Brazil, and I'd done consulting work as part of my role at HubSpot for a year before making the decision. I mean, you don't get safer than that, to test drive the car for a year. For both me and for the guys at Rock was great. So I'm oftentimes asked about this process, and the one piece of advice I give is, if you could possibly get somebody to do some consulting work for you, you don't have to go from 0 to 4 interviews and you're hired. You could go from 0 to a few conversations. Hey, can you do some consulting? Maybe you can help out the sales team a little bit here. We'll pay you a little bit there. We'll see how you collaborate. See if you share our values, our culture. See if the team likes you. See if we can start to see some early changes, and then start moving forward with a decision-making process about hiring. Great. E vocês, o que vocês acham dessa questão? Qual é o momento certo de trazer alguém para liderar um time de vendas? E qual que vocês acham que é melhor formar internamente, é melhor trazer de fora? Qual a opinião de vocês sobre isso? Oi. O momento certo é quando a pessoa que cuidava daquilo ali não tem mais tempo para cuidar. Então, para cuidar direito, né? Então, quando o CEO está olhando ali o funil muito de cima, né? Quando ele está olhando ali e não está realmente enxergando os problemas da operação, não consegue entender os lotes, não consegue trazer solução, porque ele está cuidando de outras coisas. Então, esse é o momento, né? Que tem que ter alguém ali com experiência, com bagagem para fazer o negócio acontecer, né? Então, quando se decide que quer que o negócio vire um foguete, né? E não se tem tempo mais para dedicar para que ele vire um foguete, está na hora de trazer alguém para fazer que ele vire um foguete. Então, agora, se é de fora, se é de dentro, isso... Se a pessoa que está dentro, ela como o Matt falou, né? Ela já está... Se ela for essa posição, ela já está se provando ali, ela já está fazendo, né? Já está conquistando esse espaço.
né? Agora, se não tem essa pessoa de dentro conquistando esse espaço já, não sei se existe essa pessoa dentro, aí seria melhor buscar uma opção fora, né? Considerando todos esses pontos que o Matt falou, de ticket, de mercado, né? Eu por exemplo, estou trocando agora de posição. É um dos pontos que eu analisei. Eu tive propostas da farmácia, de área da saúde e tal, mas é uma pessoa que eu não conheço, não tem nenhuma ligação com ela, nenhuma conexão, né? Então, acabei indo para o mercado de RH, que é uma pessoa que eu tenho muito mais conexão, um ticket que é bem parecido com o que eu vendia. Então, eu acho que, analisando todos esses pontos e pensando assim, o momento ideal é quando realmente o negócio mostra a necessidade que quer escalar e a pessoa que cuida disso não está conseguindo fazer o melhor trabalho. Bom, eu concordo com ambos, então não tem tanto para complementar. Só ressaltar que não necessariamente precisa ser quando você já não está dando mais conta, né? Essa hora é emergencial. Você precisa porque já está dando ruim. Você muito provavelmente está perdendo vendas por conta disso. A hora que você já pode contratar, pode ser lá atrás, desde a hora em que você comprovou que você tem um fit de mercado, que o produto fluiu, que você já entendeu realmente a sua persona, o seu mercado, você já testou um pouco os discursos, experimentou aquilo ali. A partir desse momento, você já pode pensar em ter uma pessoa ali para liderar o time, né? Mesmo que você contrate essa pessoa inicialmente para ser, né, o principal vendedor ali e já construir isso desde o início, vai ser uma pessoa que, na hora de assumir o time, vai ter um profundo conhecimento do seu negócio e uma vantagem competitiva, né? Porque, como o Matt ressaltou, trazer uma pessoa de fora pode ser muito bom, mas você precisa namorar, você precisa testar, você precisa entender e tentar ser uma pessoa o mais próxima possível daquilo que ela vai fazer. Bom, se você conseguir ter essa pessoa dentro de casa, obviamente ela tem uma vantagem competitiva muito boa ali, né? Porque conhecimento ele pode buscar fora, ele pode buscar referências, mas ter aquela visão do negócio, entender, saber o que é saudável ou não para o negócio, ter passado por diferentes momentos, vai ajudar essa pessoa a liderar um time de vendas de uma forma mais eficaz. Maravilha. Queria abrir para perguntas. A gente tem bom tempo para perguntas, então, quem tem alguma pergunta aqui para os nossos panelistas? Hi, Matt. My name is Bianca. I work at Cato Online. And you mentioned about a process-driven approach. You said something about process and formula that they followed step by step and go over and over again. And so it's in my mind. Could you share an example, summarize an example? Yeah. I'm going to use Nefa, because he's sitting closest to me. He had built, we still use it today at Rock. I should probably give him some sort of royalty on it. But he had built a sheet where he had identified his own sales metrics, his own funnel, knowing specifically what he had to do for activity each day in terms of call activity, conversion activity, healthy conversations. He had nailed down a specific value to each activity and given himself a daily score. And it's a sheet that's still alive at Rock Content today, and reps still use it. But it was a methodology of saying, you know, we have a monthly goal. What do I need to do today, given that I might not sign client today? It might not turn into revenue today, but what is the activity that I need just today alone to know that I'm contributing positively to the bigger number? And that is something, again, as a testament to how scalable and teachable it is. We're still using it without the guy there. So his legacy, part of his brain still lives on at Rock Content today. But he had nailed down this very data-driven procedural approach to the job that was the underpinning of daily success. So it was an activity process that he had built to know exactly what he needed to put in place. That's the first example that comes to mind from that question. Hopefully it answers your question.
but it's something, again, that he was using as a leader on the team to teach others that process and adopt it, had a positive impact on his team, and it's still having a positive impact on our business. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar, não sei se é exatamente para o Matt, mas ou para os fundadores da Rock, o que fez eles buscarem uma pessoa nos Estados Unidos para liderar o time de vendas? Quer dizer, como se deu esse processo? Por quê? I think Matt can answer that. Diego não está mais aqui, mas talvez ele saiba responder. I would like to think it was my looks more than anything, not the fact that I was from the U.S., but that's just not true. I tried being a male model and just didn't work well. No, I think, we'll talk about this a little later today when I'm speaking, but the benchmarking in inside sales often comes from the U.S. There's a lot more experience there. The city that I'm from, everywhere you turn, we like to say that on every other bar stool, you're going to find a really good sales rep in Boston. It's much more developed, much more mature. You find a talent pool that, as I mentioned earlier, a lot of failed startup founders and a lot of people that have been on the front lines of building and developing a sales team. I mean, I had the luxury of working with Mark side by side, having the guy on my sales calls. And that's something that is rare. And, it's building momentum here in Brazil. But I think, if you can find it and bring it and import it, sometimes imported is a better fit for your business than native. Not always the case necessarily. So I'm not so sure it was the fact that I was in the U.S. so much as it was that we got a really good chance to take a look at one another. We got to collaborate. If I was the same guy in the U.S. that just didn't fit Rock's culture, didn't really work well, didn't collaborate, I never would have gotten the job. And there would be some guy named Mateus, not Matt, in my role right now. So I think it's less about importing from the U.S., which tends to be the storyline on me, and much more personality and history fit. Are you going to find more of those histories in the U.S.? Probably. But I don't think that was necessarily what drove the conversation. Só para pouquinho de contexto, né, Matt? You sold HubSpot to Rock first. Yeah. And that started the relationship. Were they looking, or looking for a VP when you were? At the time, no. And at the time, they weren't even looking for a marketing automation software. So the short story is Diego was running sales. He was happy with the role, and he converted on HubSpot's sales form just to study how I would try to sell to him, not any interest in buying. And what started the conversation was I took a guy that had no interest to buying and sold him. And he was, impressed by it, and then we developed a relationship from there. But it was never, we started talking because he was looking to fill the role and looking at me for it. It was just, again, I talked about it earlier, it was just a natural progression that happened over time. I just happened to be outside the organization, but I was partly into it already, doing a lot of consulting work, helping Rock grow, meeting the guys, coming down a couple times a year. I mean, if you can do that in your organization, great. If you can start it from outside your organization and start bringing someone in smaller pieces, even better. You don't have to go from nothing to everything. Great. Bom dia, meu nome é Davi, eu sou gestor comercial da Involves. E quando eu fui contratado, uma das coisas que o CEO da Involves me colocou como desafio é formar o meu sucessor. Para, no futuro, eu ter oportunidade de crescimento dentro da própria Involves e ter alguém preparado. Só que tem uma situação bem particular, que eu não sei se seria uma particularidade da Involves, é comum. Os melhores vendedores ganham mais do que eu. Então, como que eu vou pegar um cara que ganha muito bem e convencer ele a ter mais responsabilidade, porque vai ser responsável pelo resultado de várias pessoas, sendo que a remuneração dele já não vai ser tão agressiva quanto ela é agora.
Isso é uma situação comum? Esse cenário se repete ou é um caso isolado? Eu vou roubar a vez do Matt aqui. Eu acho que é um cenário comum, sim. Isso, na verdade, se você tiver um bom modelo de negócio, um bom sistema de comissionamento que atraia bons vendedores, muito provavelmente eles vão ganhar mais do que os gestores, né, e com provavelmente menos trabalho também, menos dor de cabeça. E eu acho que a grande questão é que você não tem que convencer um deles a assumir o seu papel, né? Eu acho que talvez seja um trabalho mais estratégico de, desde o começo, buscar alguém por time que já tenha um perfil, uma inclinação, ou que esteja buscando esse tipo de papel, porque vai ser aquele caso que o Matt mencionou mais cedo, o vendedor top performance que só foca nele mesmo e no resultado, ele provavelmente nem quer esse papel. E qualquer pessoa que for convencida de algo nesse sentido não vai nem ficar satisfeita nem executar um bom trabalho. Então, talvez a solução seja, né, buscar fora, trazer essa pessoa primeiro para que ela possa se desenvolver e, na hora que ela estiver pronta em termos de maturidade em relação ao seu negócio, aí sim, né, passa esse bastão. Mas não tentar convencer quem você já tem. Se for uma decisão difícil, de novo, igual o Matt falou, provavelmente é uma decisão errada. Tem o seguinte também, se tem muitos top performers lá que estão fazendo mais grana, então você está fazendo um ótimo trabalho, está na hora de aumentar o seu salário, né? Então, é uma questão fora da caixa também, né? Que assim, se isso está acontecendo com muita recorrência, né, o líder até por questões de credibilidade e tal, e pelo trabalho que está executando mesmo, se o resultado está vindo, né, mais que justo você também aproveitar dessa fatia. Tá gravado, viu, Davi? Depois eu te passo isso aí para você passar para o pessoal. Hello, Matt. My name is Thiago. This is a sales event, and everyone is talking about inside sales. Is the external sales, face-to-face sales over, dead? No. No, Diego was up here earlier, and context and your business model is really what drives the conversation in terms of how you construct your sales team, whether it's all the way from no salespeople at all, God forbid, to that light or complex inside sales model to field sales. At Rock, we have a wide spectrum now because our customers are everyone from 2-employee entrepreneurs all the way up to some of the household names that you know, giant organizations. And in our business model, we look at very specific metrics. We look at the cost of acquiring clients versus a lifetime value. And it's that metric that drives how much you're able to invest. And oftentimes, the face-to-face meeting is not only, does it not only make sense in the math, it makes sense in practice. You need it. Your competitors are going to do it. It's going to speed up the conversation. Everybody would prefer to meet the people that they're going to work with. Sometimes the unit economics don't justify it, but if you could have everyone over for dinner before you sign a contract, that's great. If they're paying you $50 a month, it's not practical. So when the conversation and the business model dictate that as a necessity, and that necessity is justified by the numbers, go. So there's no one rule. Outbound's not dead. That's been said for years. No, not true. Field sales, I love it. I've just happened to have a face for inside sales, face for radio. So I've made my career in inside, and it's much more scalable, and it fits most of our sales at Rock. But the short answer is no, not dead. Mais alguma pergunta? Olá, é para o Felipe. Desculpa, para o Thiago. Eu sou Gabriel, da Talent Brand, coordenador de vendas. Eu vi que você comentou que muitas vezes você faz um processo com algumas diferenças para algum perfil de vendedor específico. Você cria padrão com algumas exceções ou você cria escopos de processos diferentes? Você poderia exemplificar, por favor? Claro. Na verdade, o que é feito
No processo de venda, ele vai sempre casar com a jornada do cliente, eles têm que causar alguns efeitos ali durante a jornada, alguns impactos. O que é feito permanece o mesmo, né, no esqueleto do processo. A forma que é feita isso, né, é que vai ser construída de acordo com o perfil do vendedor. Então, tem, por exemplo, né, uma dificuldade que é super comum aqui, quem trabalha com o processo de vendas criado pelo Marco Alberti, né, o de GPCT, CI, BA, muita dificuldade de pegar a consequência ali, né? Então, por exemplo, o cara que ele já é mais... O processo dele, ele já conduz de uma forma mais direta, ele tem uma comunicação mais direta, ele já pode perguntar para o cara, se você não fizer isso aqui, o que acontece com o seu negócio? Agora, já o cara que ele tem uma dificuldade, ele é mais de relacionamento, ele tem uma dificuldade maior de desafiar o cliente, talvez o ideal seja, cara, quanto tempo você tem empresa? Tenho tanto tempo. Tal. E desde esse tempo você faz esse processo dessa forma? E por que você quer mudar agora? Então, definir essas formas mais simples para que todos os perfis de vendedores consigam executar o processo de forma completa e causar todos os efeitos que são exigidos dentro da jornada do cliente ali. Entendeu? Então, é mais no como do que no que. Criar esses facilitadores aí, independente do perfil, independente se é júnior, se é sênior, qual que é a maturidade dele, criar esses passos que facilitem com que ele consiga executar. Esse é o ponto. Ele tem que conseguir executar. Respondido? Não? Nada. Queria saber de vocês, pela experiência, quantos negócios um executivo consegue lidar por quarter, mês? Porque quando a gente começa a fazer planejamento de quantos negócios precisam ser fechados versus um ticket médio, eu preciso entender qual o tamanho da carteira de cada account para entender quantos accounts eu preciso ter para bater aquela minha meta. Como que vocês constroem esse racional? Qual que é o seu ticket? Qual que é o tipo de cliente? Qual que é o ciclo de venda? Com quantas pessoas ele tem que conversar? É muita variável. Acho que não vai ter nenhuma resposta pronta. Talvez a melhor seja buscar benchmarks e buscar um pouquinho do seu histórico, entender o seu negócio e partir dali. Se por um acaso o que você setou com base naquilo, todo mundo está conseguindo, você errou para baixo. Se ninguém estiver conseguindo, você errou para cima. Acho que o melhor direcionamento que eu posso te dar aí. Na Smart, a gente tem uma variedade de clientes muito grandes, variedade de ticket, e foi um processo dessa forma. Não tinha como replicar e não tinha como exigir, pelo tipo de cliente, que um vendedor fechasse 10, 15 novos negócios por mês. Mas ele conseguiria fechar 5 novos e ter 5 revendas. Um ticket maior, ele não precisava fazer isso. Então, assim... Você tem que se preocupar mais, talvez, com o número final e o que faz sentido para ter aquele vendedor ali, para ser saudável para o seu negócio, e aí trabalhar dali para trás, né, definir, então, se você precisa de um ajuste de preço, se você precisa mudar um pouco o perfil do cliente, agregar alguma coisa no produto, mas não necessariamente definir, esse aqui é o ideal de vendas, a pessoa tem que conseguir fechar entre X e Y. Como um vendedor e como gestor de vendas, se ele conseguiu aquilo com 1 ou com 20, não faz a menor diferença para mim. Provavelmente para ele faz muita, porque ele vai se desgastar muito mais. E tem gente que também não vai se dar muito bem em fazer uma só, porque vai exigir muito relacionamento, muita dedicação, sabe? Então, acho que cada negócio vai ter o seu, busca benchmark, olha para o seu histórico e fica de olho nesses resultados. Se está todo mundo conseguindo, está fácil. Tem uma questão que é a seguinte, uma coisa é a meta e o resultado, que você vai calcular de acordo com aquilo que o Diego falou aqui também, né? Você tem que dar entre 4 a 8 vezes ali no processo inicial e tal, mas dá para você calcular a produtividade do processo, né? Então, você imagina ali que uma call ela dura 1 hora com o cliente, né? Então, primeira coisa, define quais são os processos que esse vendedor executa. Então, ele vai fazer lá, na cadência dele, tem que fazer 3 reuniões novas de 1 hora, ele tem que fazer os follows dele, então eu vou metrificar ali o quanto tempo que ele gasta para fazer os follows, vou ver que as reuniões de fechamento dele, ele tem que fazer, vai dar uma média de 2 por dia, porque uma ele perde no meio do caminho. Você faz essa questão de tempo, baseado em tempo mesmo, né? O que é possível, né, em produtividade para esse cara.
E aí as conversões essa produtividade vai ditar o quanto ele faz, e as conversões vão ditar o quanto ele traz, né? Então você calcula a atividade dele por tempo e a meta dele por financeiro. Uma última pergunta? Oi, vamos lá, acho que pode ser para qualquer um dos três. Existem muitas empresas que são fundadas por empreendedores que são ótimos vendedores. E os empreendedores, no final das contas, eles acabam boicotando todos os profissionais de vendas, que é o meu caso, por exemplo. Em que momento que a gente decide efetivamente trazer um profissional de vendas que faça um trabalho muito mais processual e muito melhor do que você? E de que forma que vocês entendem que o empreendedor não atrapalhe enfim, essa dinâmica? Acho que volta um pouquinho no que a gente estava falando mais cedo, mas se você já tem a percepção que você está boicotando, já é um indicador que você precisa de alguém ali, né? Trazer essa pessoa, porque você já está com a percepção de que não está fluindo tão bem assim, então você precisa de alguém ali. Eu só perdi um pouquinho do restante da pergunta. Levou o microfone. Então, eu não entendi bem. A quem está boicotando? É o empresário ou é o... Vamos lá, o empreendedor, muitas vezes, ele acaba se comparando a sua performance com todos os profissionais de vendas. E, obviamente, o empreendedor ele acaba vendendo muito melhor por diversos motivos. Em que momento que esses profissionais de venda eles vêm e que o empreendedor não faça esse boicote dos profissionais de vendas, onde você entenda que precisa de um profissional melhor para cuidar desse time de vendas e fazer as coisas fluírem sem o empreendedor atrapalhar? Entendi. Eu acho que aí eu que volto agora na minha resposta, assim, quando não está fluindo tão bem e você vê possibilidade de melhoria e tem dinheiro para trazer o cara, assim, né, se vai dar ROI, cara, traz, né, e faz o negócio, né, bem, com calma, faz um processo bom, escolhe bem o cara e tal. E assim, se você está vendendo mais que os vendedores, alguma coisa você está fazendo, né, que eles não estão fazendo. O que é? O que você está fazendo? Porque pode ser o dono, pode ser o que for, não é o super-herói, né? Tipo assim, ele faz alguma coisa, né? O que acontece ali é o que muda o evento do cara comprar ou não, né? Então, qual que são essas coisas que você está fazendo que seus vendedores não estão fazendo? Eu acho que se você conseguir mostrar esses passos para eles aí, você vai conseguir elevar a equipe e talvez não tenha necessidade desse cara agora, né? Mas se você não conseguir trazer esses pontos à tona, talvez seja a hora de trazer esse cara para descobrir. Só complementando, ficou um pouquinho mais claro qual que era a situação. Acho que provavelmente todo mundo que é empreendedor já passou por isso ou enfrenta isso, porque é comum, né? O cara que empreendeu, criou o negócio, ele tende a ser uma pessoa mais relacionada, mais para frente, então ele usa bastante desse tipo de relacionamento para alavancar resultado. Então, é comum que, principalmente, os primeiros vendedores que não tenham essa bagagem ou essa rede de relacionamento performem um pouco pior. Mas tem uma decisão que tem que ser feita ali, que é, você quer continuar você tendo aquela sua performance nota 10, ou você quer ter 50 pessoas vendendo para o seu negócio tendo nota 7? Né? Qual que, no final das contas, vai te trazer mais resultado? Abrir mão um pouquinho disso, entender que pode ter uma queda, assim, uma diferença da forma como você faz, por mais que você possa tentar replicar, mas é uma decisão de negócio. Abrir mão, né? Todo negócio, principalmente negócio quando está crescendo, passa por isso. O dono, em algum momento, ele precisa se afastar um pouco, trazer outras pessoas e deixar que essas pessoas, né, construam e alavanquem um negócio, porque somadas elas vão trazer um resultado melhor do que você conseguiria. And one last thing I'd keep in mind is not just what you gain from adding someone else, but the opportunity cost of continuing that function. What else could you be doing with that valuable time that you're taking to do a job that you are not a career professional in and you can't do at the highest level? So everything, you know, if you're an entrepreneur or a business owner, time is finite. And it's the one thing that is going to cost you the most if you spend it poorly. So just as important as what you could do at the time, what are you not being able to do at that time that you should be?
Maravilha, gente. Matt, Nefa, Thiago, muito obrigado. Thank you very much. It's a pleasure to have you guys here. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu.